Boa noite, amigos do Soccer. Aqui Fernando Matos, junto com Daniel Ataíde, para falar da rodada 7, última rodada da Copa Rio 52. Né? Temos já os classificados para as quartas de finais. Boa noite, Ataíde. Boa noite, pessoal. Boa noite, Matos. Vamos lá então falar primeiro do grupo A. A rodada aconteceu nessa sexta-feira. Tivemos três jogos pelo grupo A, né? Última rodada, que definiu aí os últimos três classificados, né? E também, né, os dois classificados para a Copa Renegados, Troféu Renegados. Então, primeiro jogo, Romelândia 0, Fazenda 8. E aí, Daniel? Já era um jogo esperado, né? O resultado. O Romelândia não conseguiu ganhar de ninguém. Foi um time que marcou só um gol na competição, então era só para sacramentar a classificação da Fazenda mesmo. A gente tinha um pouquinho de dúvida se a Fazenda de repente podia, né, ter dificuldade para fazer gol, mas eu consegui contratar um atacante que fez a diferença aí, por isso esse placar até é um pouco mais elástico. Segundo jogos, né, o jogo já mais importante, Guriri brigando por classificação e Amigos tentando, né, manter a primeira colocação. Esse jogo aí, você assistiu esse jogo? Eu não assisti o outro que era decisivo para as duas equipes, porque como o amigo já estava classificado, ficava. Ele não estava eliminado, no caso. Eu vi muito pouquinho desse jogo, o Amigos era favorito, né, venceu por 5-2. Vitória do Amigos, né, acabou sendo contestada e Amigos fechou em primeiro lugar, né? Sim, foi um time que soube se defender bem. Não deixou dúvidas, eu acho, nessa primeira colocação nesse grupo A. Jogou bem todas as partidas. As que eu vi, principalmente. O É um último, forte candidato aí para o bicampeonato. exatamente. O jogo que você viu foi Sil 1, né? Timeco I- 2. Eu vi alguns Isso, segundos só. exatamente. Como que... Porque eu sabia que um dos dois correria risco de ser eliminado, né? É, a sociedade até teve bastante opções de ataque, só que o concluído errava muito. Muitas finalizações para fora, muitas bolas perdidas e acabou perdendo o jogo. eu achei que nesse grupo aqui, até a definição da classificação, né? A Sociedade Esportiva acabou perdendo a classificação, mas ela teve até um certo domínio do jogo, né? Então ela teve a oportunidade de se classificar, acabou não conseguindo a vitória, né? Perdeu o jogo. Mas uma vitória da Sociedade Esportiva tinha colocado ela na, na terceira colocação do grupo, né? À frente do Timeco. Sim, teria eliminado o Guriri. É, E com essa eliminação da sociedade, nós temos dois semifinalistas da Copa Rio passado já eliminados, ambos no grupo A, né? Já que Solonópolis já havia sido eliminado na sexta rodada. Sonolópolis pode se colocar aí como uma grande decepção desse grupo, né? Porque é uma equipe que é arrumadinha, né? Mas não tem muita força ofensiva, mas acabou não conseguindo, né? Mesmo nos jogos que jogou bem, não conseguiu nenhum placar positivo, né? Só conseguiu ganhar do Romelândia. Sim, decepcionou com esses 4 pontos. Isso. Vamos para pontuação. Amigos 14 pontos, Timeco 13 pontos, Fazenda 12 pontos, Guriri 9. Uma diferença aí da Fazenda, terceiro, né, pro Guriri de 3 pontos, né, e 5 pontos aí para Sil, que é para Sociedade Esportiva que vai jogar a Copa Renegados. Dá para apontar aí como Amigos, Timeco e Fazenda aí como os três principais equipes daí do grupo? Sim, o Guriri foi um time muito instável, né? Tanto que tem 3 vitórias e 3 derrotas, né? Oscila bastante esse time norte capixaba. Vamos agora pro grupo B, né? Primeiro jogo, Timão 0, Ataíde 11. Esse jogo eu assisti. A Ataíde jogou com dois meias abertos, não alas, mas meias abertos, e que foram muito incisivos, principalmente porque o Timão defende muito bem o centro, né, a entrada da área, mas não defende muito a lateral do campo. 11 gols, né, uma goleada sonora. O que você achou aí do seu jogo, Daniel?
Eu queria muito testar essa tática já, né? Nesses 6 jogos da Copa Rio, eu fiz 6 táticas, exatamente, né? Pra ver como que o time se portaria e pra ver como reagiria, porque é um elenco que a gente não tá acostumado, né? São jogadores que chegam só pra essa competição. Então fui rodando o time pra ver a melhor opção de cada um, que cada um poderia me oferecer no caso. E esse jogo foi bem feliz, né? Porque conseguiu fazer 11 gols e provou que o ataque pode ser importante. Uma É, peça fundamental. eu percebi que você rodou também a tática, né? Utilizou uma hora um ala só, um ala não, um meio Sim. aberto, né? Falso ala, e outra hora dois, né? Alternando a tática durante a partida, uma hora um meia central, né? Avançado. É, eu gosto de usar duas táticas exatamente para comparar com o mesmo adversário, para ver se a tática foi muito superior mesmo ou se o adversário deixou a desejar, né? Então por isso que eu acabo usando duas táticas sempre para ver se uma foi vantajosa. A Taíde confirmou a terceira colocação. É um jogo mais esperado aí do grupo B, DT 0, River 3. Esse jogo aí, Ataíde. River já vinha na quarta colocação, né? Jogava pelo empate e acabou confirmando sua classificação. O River vem um 5-1-1-1-2, uma tática meio louca do Cairo, mas deu certo, né? Pegou o ataque do DT em impedimento e conseguiu em 3 ataques finalizar a gol e conseguiu os 3 pontos que dava a classificação para a próxima fase, pegando amigos. Eu não consegui ver o jogo todo, mas eu vi o início do jogo e o DT pressionava o River, né? O início do jogo todo, mas não conseguia finalizar bem, né? Não conseguia concretizar em gol. E aí, praticamente no primeiro ataque do River, o River abriu 1-0. Aí depois eu tive que Sim, parar de acompanhar o jogo. o gramado do estádio do DT é horrível, a bola ficava pipocando. E na porção de ataque, o DT tinha muitas jogadas que acabavam em impedimento. E não dava prosseguimento à jogada. Ou era impedimento ou um chute absurdo para fora. Então isso acabou prejudicando o time de Juiz de Fora. O último jogo, Aloha 2, 13-0. Aloha garantiu a primeira colocação nessa vitória. Também assisti um pouquinho desse jogo. Esse jogo você viu, Daniel? Eu vi partes dele, eu tava um pouco é, analisando outras coisas, mas eu consegui ver principalmente o primeiro tempo. Com essa vitória, o Aloha tá entre os 3 times invictos, né? Ao lado de Amigos e Fazenda. Eu vi esse jogo. O 13 começou o jogo bem, começou o jogo em cima, pressionando. A tática do 13, assim como a do DT, é uma tática muito ofensiva. Teve chance de claríssima, mas o goleiro do Aloha é muito bom, né? Ele tá treinando goleiro, o goleiro paraguai dele. É um goleiro muito bom, muito forte. E o Aloha, nas poucas vezes que chegou, conseguiu fazer 2-0 no primeiro tempo. O primeiro tempo foi muito equilibrado, né? Eu acho que o 13 merecia um resultado melhor no primeiro tempo, né? Eu acho que criou até chances mais claras, né? Mas não conseguiu marcar o gol. O ataque do 13 também não está com a forma legal, não. Está com a forma baixa. E aí enfrenta um goleiro de alto nível e fica com dificuldade para estar marcando os gols. E no segundo A tempo, prova do nível do goleiro do Aloha, perdão, Fernando, é que o Aloha não tomou gol, né, nesses 6 jogos do grupo B. né, faz, A defesa não foi vazada. faz diferença, principalmente quando você pega um ataque, né, que não tá tão bem. Mas no segundo tempo a tática do 13 mudou para uma tática padrão. Ele provavelmente esqueceu de selecionar a tática, né, adicional e estava programado para fazer uma alteração, né, para a tática adicional. E aí no segundo tempo o 13 praticamente não criou, porque é uma tática muito espaçada, né? O Aloha, se tivesse mais jogadores, né, centralizado, teria até feito mais gols, mas como ele joga com dois jogadores abertos e um atacante, acabou que os jogadores abertos acabaram sendo marcados pelos aqueles laterais, né, da tática, dessa tática padrão. O jogo acabou ficando muito lento no segundo tempo, muito chato. Mas foi um primeiro tempo muito bom. Então vamos para a pontuação. Aloha 16 pontos, foi a equipe que mais pontuou, né? Apenas um empate, empatou com a Ataíde FC. 16 pontos, primeiro lugar. Segundo lugar, 13 pontos, né? Tá de acordo com o nome da equipe.
A Ataíde também 13 pontos, ficou na terceira colocação, confronto direto. E o River conseguiu 10 pontos, né? O River conseguiu uma boa pontuação, venceu as das três equipes mais fracas e ainda conseguiu arrancar o empate com 13, né? E ainda temos DT e Timão na Copa Renegados, no Troféu Renegados. Decepção desse grupo aí e a equipe de destaque, Daniel. A Luva, acho que é a equipe de destaque, né? Chegou como novidade para essa Copa Rio, chegou no final, aos 45 do segundo tempo. E sai invicto, né? 5 vitórias, um empate. Decepção, não diria decepção porque não se esperava muito, assim, além disso. Mas o DT talvez poderia ter apertado mais o River nesse último jogo, né? Já que uma vitória daria classificação. Mas o grupo se esperava isso aí mesmo, esses três classificados com boa vantagem e o River com o DT brigando pela quarta vaga. Isso aí, vamos falar agora das quartas de finais. Nós temos os confrontos, não vamos analisar hoje os confrontos, mas vamos ver os confrontos das quartas de finais. Então, Tem uma curiosidade dessas quartas de finais, é que das 8 equipes, 4 são remanescentes da edição passada da Copa Rio, 4 são novidades, né? O lado direito todo são equipes que jogam a primeira vez a Copa Rio. É interessante isso. E é interessante também porque a gente tínhamos, né, 7 equipes, né, remanescentes e 7 novas, né? Então classificou, foi meio equilibrado, né, esse confronto dos novatos contra os veteranos, podemos dizer assim. Até porque a final mesmo já será, né? Alguém que jogou a Copa Rio 51 e alguém novato pelo chaveamento. Não tem como evitar isso. Então teremos no jogo 1 Amigos e River. Não vamos analisar os confrontos hoje. 13 Fazenda. Então os dois vencedores desses dois confrontos vão se enfrentar na semifinal, né? Então podemos ter aí Amigos e 13, River e 13, Amigos Fazenda ou River e Fazenda. Do outro lado da chave, Aloha enfrenta o Guriri e Timeco enfrenta o Ataíde FC, né? Os jogos do Amigos e River e 13 e Fazenda vão acontecer na segunda-feira, né, no dia 26, na próxima segunda-feira. E os outros dois jogos, Aloha e Guriri, Timeco e Ataíde, vão acontecer na sexta-feira, na próxima sexta-feira. É isso aí, né, Daniel? Grandes jogos, né, na semifinal, nas quartas de final. Sim, acho que o único desequilíbrio talvez seria Amigos e River, que a vantagem e o favoritismo é muito para cima do Amigos, e Aloha e Guriri. Exatamente, são o confronto do primeiro e quarto colocados, né? Isso aí. Vamos agora falar Dos jogos tem tudo para ser bem equilibrado. Isso aí. Vamos falar um pouquinho sobre o Troféu Renegados agora. A competição foi criada no meio do já em andamento, né? Para dar atividade, né, para essas equipes que ficaram em quinto e sexto colocados, né? Equipes que não foram tão bem na Copa Rio, né? Criamos esse Troféu Renegados. Então a Sil, quinta colocada do grupo A, vai enfrentar o Timão, sexto colocado do grupo B. Esse jogo também acontece na segunda-feira, dia 26. E o DT vai enfrentar o Sonolópolis. Esse jogo acontece na sexta-feira, né, no dia 30. As duas equipes que vencerem vão fazer a final. Lembrando que todos os jogos, né, tanto do Troféu Renegados como da fase final da Copa Rio, são um jogo único, né, com o modo Copa. Então não tem nenhuma equipe tem vantagem de empate. O jogo ficando empatado nos 90 minutos, vai ter prorrogação, vai ter disputa de pênalti. Então não tem nenhuma vantagem, né, as equipes que classificaram na frente na primeira fase. A única vantagem é estar jogando em casa o mando de campo. Né, Daniel? Mais alguma coisa? E agora é um novo campeonato, né? Não faz mais diferença ter terminado em primeiro, segundo, terceiro ou quarto. 1-0 da classificação e isso que importa, nem que seja nos pênaltis. Se errar 4 pênaltis, vou errar 5. 1-0 é o importante e é isso. Lembrando que no último campeonato, né, a Sociedade Esportiva classificou em primeiro e Fazenda classificou em segundo, foram eliminadas na semifinal. E a final acabou sendo entre Amigos, que classificou em terceiro ou quarto, e Sonolópolis em terceiro, se eu não me engano, e Amigos em quarto, né? Porque reseta tudo, né? Um novo começo.
Na edição passada, a Sociedade tinha terminado com 100% de aproveitamento. No primeiro jogo decisivo, foi eliminado. É isso que importa. Acho que as pessoas têm que se apegar a isso. Por exemplo, o River, que vem aos trancos e barrancos. O Guriri, que vem aos trancos e barrancos. Tem que aproveitar essa oportunidade. E agora são 3 jogos, ganhando os 3 de 1-0. É campeão da Copa Rio. E pronto. Isso aí, Tem que se apegar nesse detalhe. e são jogos muito equilibrados, né? Então é isso, até a próxima. A gente vem depois analisar aqui os confrontos, né? Confronto a confronto das quartas de finais. Abraço, Daniel, boa noite. Boa noite.